Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando nos sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 30º domingo do tempo comum. Cada missa nós temos o canto de entrada. Mas o canto de entrada da missa, ele tem como referência o que nós chamamos de antífona de entrada. Normalmente é um salmo, cada missa tem isso. É um salmo, e esse salmo é a referência para se escolher o canto de entrada. Normalmente aquele salmo, aquela antífona, dá o spoiler de toda a liturgia, vamos dizer assim. E o salmo de hoje, a antífona de entrada desse 30º domingo do tempo comum, é o Salmo 104, que diz assim: exulte o coração que busca a Deus, procura o Senhor e seu poder, buscai constantemente a sua face. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia disso, domingo é dia de vir aqui buscar o Senhor.
E, segundo o Salmo, o coração que busca o Senhor encontrará paz e alegria. Aqui nós estamos para isso, para abastecer a caixa d'água da nossa existência, da nossa espiritualidade, e ao longo da semana vamos bebendo, vamos nos alimentando daquilo que recebemos aqui nesse dia do Senhor, para no próximo domingo voltarmos também, porque somente aqui, através da palavra e da Eucaristia, que nós encontramos a alegria e a paz. Exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor, Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Toda a liturgia de hoje traz para nós o tema da oração, mas não uma oração qualquer, mas um modo de rezar. Esse modo de rezar que a liturgia nos mostra hoje é a humildade, é a simplicidade do coração. Até porque o coração de Deus também é um coração simples, é um coração humilde. A primeira leitura que nós ouvimos aqui do livro do Eclesiástico, nós temos a figura de um Deus que é juiz, mas ele não faz acepção de pessoas. Um Deus que não aceita ser cúmplice dos opressores em relação aos mais necessitados, em relação aos mais pobres. É um Deus justo. E qual é o princípio da justiça de Deus? O princípio da justiça de Deus não é a igualdade. Deus ama todos igualmente. Mas a justiça de Deus não é a igualdade. A justiça de Deus é a equidade, que é diferente de igualdade. Existe uma figura na internet que retrata perfeitamente, ao meu ver, a questão da justiça de Deus, nesse viés da equidade. São 3 pessoas, 3 homens, que estão atrás de um muro, querendo assistir uma partida de futebol. São 3, um bem baixinho, que não consegue ver nada, o outro é mediano, vê tudo pela metade do outro lado, e um outro é bem mais alto, ele consegue ver tudo. E aí, providenciam para eles uma caixa, um caixote, para eles subirem e assistirem a partida de futebol do outro lado. O mais alto, que está vendo já tudo, não ganha o caixote, porque ele não precisa. Quem ganha o caixote é o menor, um caixote mais alto, inclusive, para ele ter a mesma visão dos outros 2. E o mediano também ganha o caixote para ter a mesma visão. A justiça de Deus é desse modo. A justiça de Deus não é equidade, não é igualdade. A justiça de Deus é equidade. Ele dá a cada um conforme a necessidade de cada um. Deus nos trata assim. É isso que a primeira leitura de hoje nos mostra. Olha, versículo 16. O Senhor não é parcial ao prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Versículo 17. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. No domingo passado, nós víamos um juiz injusto, lembra? A viúva que chegou diante de um juiz injusto para pedir alguma coisa. Deus é um juiz justo, que age na ação da sua justiça, a partir do princípio, não da igualdade, mas da equidade. É um Deus que toma partido. Deus tem partido. Não político, muito menos ideológico, mas o lado de Deus. Deus tem um lado. O lado de Deus é o lado dos mais fracos. O lado de Deus é o lado dos pobres, das viúvas, como diz aqui o texto, dos órfãos, daqueles que não têm voz. Não é um Deus indiferente, apático.
para aqueles que não têm voz e vez. Pelo contrário, é um Deus voltado para essas pessoas. Mas precisamos compreender o que é pobre no sentido bíblico. A palavra pobre não significa apenas que não tem dinheiro, que seja miserável materialmente. Pobre significa aquele que é dependente. A palavra pobre, inclusive, na sua etimologia, no seu significado, significa exatamente isso. Pobre é aquele que depende. Então pode ter um pobre financeiramente, que depende de Deus, mas pode ter um rico, cheio de bens, mas que é pobre também. Pobre de amor, pobre de espírito, pobre de coisas boas, pobre de fé. Então a liturgia de hoje nos apresenta o tema da humildade, da simplicidade. Como diz o texto bíblico, a oração do humilde atravessa as nuvens. Então Deus toma esse lado, Deus toma esse partido, Deus vem ao encontro dos mais pobres, porque o pobre, na verdade, agora falando financeiramente, o pobre, ele não tem nada para oferecer. Enquanto o rico, muitas das vezes, já acostumado a tudo resolver aqui na terra com dinheiro, às vezes até com barganha, Deus toma o lado dos pobres porque o pobre não tem o que oferecer. O pobre tem lágrimas apenas, sofrimento, fome, dor. Por isso que ele atende o pobre, por isso que ele defende o pobre, por isso que ele vem ao encontro dos humildes. A palavra humilde tem a sua raiz. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha herpes no labial, e aí a minha avó falava assim: passa pedra humus. Alguém sabe o que é pedra humus? É uma pedrinha que queimava a herpes. A palavra humildade significa justamente aquele que está no chão. Humildade, humus, terra, chão. Humilde é aquele que está no chão. Humilde é aquele que está no chão e se coloca numa atitude de dependência. Dependência de Deus aqui. E o salmo de hoje, é o Salmo 33, diz assim: o pobre clama a Deus e ele escuta. Então Deus tem esse lado, humilde, o pobre, escuta a prece dos marginalizados. É um Deus atento aos injustiçados, aos que sofrem sobretudo a opressão dos poderosos. Esses que sofrem são convidados a apresentar sempre as suas queixas a Deus, para que Deus estabeleça o direito e a justiça, porque Ele é do lado dos sem voz e dos sem vez. É por isso que Deus é justo, é um juiz justo. Ao contrário de alguns juízes por aí, que não são nada justos, mas sim injustos. O nosso Deus é um juiz tão justo, que Ele quer dar voz e vez a quem não tem, entre aspas, o direito de falar, a quem não tem como falar. Quer um exemplo disso? O aborto. O aborto é terrível por isso. E o aborto, o feto, a criança no ventre da mãe, é um ser indefeso. É um ser sem voz. É um ser que tem boca, mas não fala. E aí vem juízes injustos que querem promover a morte desses inocentes. Vem esses juízes injustos, e aí a gente põe tudo no pacote, juiz, político, toda essa raça que é contra a vida, a favor do aborto, e querem, de fato, fazer o inverso de Deus. Enquanto Deus quer dar a voz, à viúva, ao órfão, aos pobres, aos indefesos, é do lado dos indefesos, os juízes injustos, que estão por aí no poder, querem calar a voz, principalmente daqueles que não têm o que falar, que não podem falar, que são as crianças, que são os fetos. Por isso que o aborto é terrível, é medonho. Então, a oração do humilde atravessa as nuvens. Deus é inclinado aos humildes.
está mais disponível a acolher a prece dos humildes, dos simples. Como no domingo passado, uma viúva se aproximou de Jesus, Jesus na parábola contava que uma viúva se aproximou de um juiz querendo justiça. E o juiz era injusto. Ele fazia tudo naquela cidade, menos o princípio da sua profissão, que era praticar a justiça. A viúva insistiu, até que ela ganha. E aí o juiz, qual é a moral da história? Ela ganhou a justiça daquele juiz, não porque aquele juiz fosse bonzinho, pelo contrário, mas porque ela insistiu. Tem gente que ganha na insistência. Às vezes a mãe não fala assim com a gente: nossa, você está me vencendo pelo cansaço, toma, vou te dar logo, né? Aí qual era a moral da história? Jesus contava essa parábola para ensinar a necessidade de rezar sempre, insistir. Deus é um juiz justo, diferente do outro. Deus é juiz justo que concede a nós as coisas no tempo certo, no relógio dele, não no nosso, certo? Hoje, o tema é o mesmo, a oração, só que Jesus dá um novo sentido acerca de como deve ser a oração. Uma oração humilde, uma oração que se coloca como dependente de Deus. Pedir, rezar sempre, mas rezar com um coração humilde, com um coração confiante, com uma fé inabalável, mas com um coração humilde. O evangelho de hoje é de Lucas 18, versículo de 9 a 14. É uma parábola, como eu disse. Um fariseu e um cobrador de imposto. Os dois estão no templo rezando. E por que Jesus conta essa parábola? Ele dá o sentido. Jesus, logo no início do evangelho, o texto do evangelho diz que Jesus conta essa parábola porque para as pessoas que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. No domingo passado, Jesus contava a parábola para ensinar a necessidade de rezar sempre. Agora, Jesus conta a parábola para as pessoas que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Essas pessoas eram os fariseus. E os fariseus, eles eram autorreferenciais, religiosos. Os fariseus, eles eram exemplos de fé para o povo. Eles conheciam a Torá, a Bíblia da época, eles conheciam a tradição escrita e eles conheciam também a tradição oral. E eles defendiam veementemente tudo isso, a ponto de exigir demais do povo, a ponto de fazer com que o povo cumprisse aquelas regras, aqueles preceitos, cegamente, deixando às vezes de lado até a maior lei, a maior caridade. Tanto que Jesus, não podemos dizer que Jesus não cumpre a lei, pelo contrário, Jesus cumpre a lei dando novo significado a essas leis. A lei mandava apedrejar. Jesus interpreta diferentemente a lei, porque Jesus é a lei. Ele é a lei. Ele é o intérprete da lei por excelência. Ele é o exegeta da palavra por excelência. E aí Jesus disse o quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A lei mandava, a lei não permitia curar no sábado. E Jesus interpreta a lei e cura aquele doente no sábado, porque a lei maior é o amor, a lei maior é a caridade. E os fariseus queriam seguir cegamente a lei, a ponto de colocar nas costas das pessoas fardos pesados. E aí Jesus vai ensinar: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo dos fariseus, o fardo dos fariseus era um fardo pesado, de Jesus era leve. Então nós temos aqui dois personagens nessa parábola. O evangelho de Lucas é bom porque
ele tem assim, Lucas sempre relata no seu evangelho pares. Pares. Por exemplo, hoje é o cobrador de imposto e o publicano. Aí no outro evangelho de Lucas ele narra Maria e o anjo. Depois Maria e Isabel. O filho pródigo e o pai misericordioso. Sempre assim. O evangelho de Lucas traz essa figura de pares, essas características próprias do evangelho de Lucas. E aqui hoje é o fariseu e o publicano. O fariseu, exemplo do crente, exemplo do fiel. E o cobrador de imposto, que era judeu também, como os fariseus, mas o cobrador de imposto era odiado pelos fariseus porque ele rompeu com a tradição judaica, porque ele rompeu com a cultura judaica. Israel era colônia de Roma, e Roma cobrava altas taxas para o povo de Israel. O povo de Israel tinha que pagar o Império Romano. Só que quem cobrava eram os próprios judeus, que se bandeavam para o lado dos romanos, que eram cobradores de impostos. Nesse processo de cobrança, eles pediam, claro, infelizmente, eles pediam além, não somente para o império, como também para eles também. Jesus, certa vez, converteu um publicano, vocês lembram? Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ficar na tua casa. Aquele publicano se converteu. Jesus certa vez converteu outro publicano também, Levi, Mateus. Vem e segue-me. Jesus quer sempre propor mudança às pessoas. E aqui nós temos essa figura do cobrador e do fariseu. Dois homens no templo rezando. A diferença está na forma que eles rezam, na forma como eles oram. Vamos tomar o texto. Olha a oração do fariseu. O fariseu significa separado. Eles se achavam, eles se acham. Eles se achavam os salvos. Eles se achavam os melhores. Tem fariseu hoje na igreja? Oxe, e como tem? O que não falta dentro da igreja é gente que acha que já está salva, que acha que está no céu, que adora fazer isso aqui, apontar, sentenciar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Cheio de gente aqui assim, escrupulosos, mas se a gente olhar a vida, não fica pedra sobre pedra. Olha a oração desse fariseu. Eu te agradeço, ó Deus. Olha os motivos pelos quais ele está agradecendo. Não sou como os outros homens, ladrões, desonestos e adúlteros. Olha a arrogância da oração dele. Olha o monólogo, olha a prepotência da oração. Não sou como este cobrador de imposto que está aí. Jejum 2 vezes por semana. Olha que arrogância. Só era obrigada a jejuar 1 vez por ano. A obrigação era 1 vez por ano, judeus. Mas ele faz toda semana, igual nós, cristãos católicos, jejum e abstinência, obrigados pela igreja, 2 vezes no ano, sexta-feira da paixão e quarta-feira de cinzas. Tem gente que faz ao longo da semana, tem gente que faz toda sexta, tem gente que faz toda quarta, que não come carne, que vive na abstinência, que faz jejum, que faz penitência. Mas cuidado, porque de que adianta não comer carne sexta-feira, mas devorar o irmão com a língua, devorar o próximo com os olhos do julgamento? Não adianta nada. É o espírito farisaico que permeia no meio dos cristãos também. Jejum 2 vezes por semana, paga o dízimo de toda
a renda. É um exemplo de um homem de fé. Precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com esse espírito farisaico que vai entrando no nosso meio. E a nossa oração, o nosso comportamento dentro da igreja, às vezes acaba sendo também semelhante a desse fariseu aqui. Quer um exemplo? As pessoas que falam assim: eu não me confesso não. Confessar, aqui eu estou falando para católicos. Eu não me confesso não. Confessar para quê? Padre é pecador igual a mim? Eu me confesso direto para Deus. Fariseu, arrogante, está se achando, não quer se colocar numa atitude de dependência, de humildade, não diante do Padre, mas diante de Deus que perdoa o pecado. Quer outro exemplo de fariseu? E esse, Nossa Senhora, é dentro da igreja, na hora da missa, sentados, às vezes depois de tomar a comunhão, às vezes depois de comungar, cutuca a amiga do lado, ou cutuca quem está do lado e fala: olha lá fulano, vive amigada, está vivendo em adultério, está indo comungar, olha lá, cheio de tatuagem e está indo receber o corpo de Cristo, que absurdo. E esse tipo de gente está aqui na missa, acabou de comungar, está aqui, glória a Deus, amém, mãozinhas até postas, cabecinha torta, né? Carinha de santo. Mas tem muita arrogância, muita prepotência, muito espírito farisaico. Às vezes, alguns até vão no confessionário para confessar, e olha o auge da arrogância. Padre, eu vim aqui porque a gente tem que confessar, né? Mas o senhor sabe, né? Pecado todos nós temos. Mas, olha só, eu nunca matei. Tem gente que tem essa coragem. Eu nunca matei, talvez nunca tirou, mas mata na unha, que é pior. Que é a mesma coisa, disse Jesus no outro evangelho. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu até respeito a minha esposa, olha. Eu até respeito a minha esposa. Mas eu não tenho pecado. Seu padre, me ajuda aí. Vai falando aí os pecados, que eu vou ver. Tem isso? Tem isso. Vai falando aí os pecados, que eu vou vendo se eu me encaixo. Aí, enquanto o padre de bom humor, aí a gente até ajuda, né? Isso não, não tem pecado, então vai para o céu, seja arrebatado logo, meu filho, como Elias, vai, suba para Deus, vai logo. Pura arrogância, pura prepotência. Ele é autorreferencial. Ah, padre, então a gente não pode ter consciência das nossas qualidades, das nossas virtudes? Lógico. Eu tive um diretor espiritual que ele dizia que virtude sem discrição é pecado. Um dos princípios da virtude é a discrição. Mas você pode saber, você tem que saber, você pode falar as suas virtudes, as suas qualidades. É isso que Paulo, na segunda leitura de hoje, Paulo a Timóteo, Paulo com data marcada para morrer, Paulo faz um testamento espiritual. E Paulo aqui reconhece as suas virtudes. Mas não como o fariseu reconhecia. Olha Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O Senhor esteve ao meu lado. Ele, o Senhor, me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada. O Senhor me libertará e me salvará. A Ele a glória. Paulo reconhece que tudo que fez foi obra de Deus e não obra pessoal. Diferente desse fariseu aqui, que fez uma oração centrada em si mesmo, autorreferencial, que não esperava nada de Deus, mas sim dele mesmo, podemos dizer assim, porque tudo nele bastava, a ponto de desprezar o outro. Paulo aqui reconhece que tem dons, que fez tudo. Paulo fez muita coisa, mas quem deu forças foi Deus, foi Jesus Cristo. A Ele a glória.
Aí está a diferença. Agora vamos olhar o cobrador de imposto, o publicano. Como eu disse, que era odiado pelos judeus. Ele chega para rezar lá no templo. E do lado está o fariseu. Diz o texto bíblico, a parábola de Jesus, que ele fica à distância. Poderíamos dizer, fica à distância do altar. Ele nem se atreve a se aproximar do sagrado, do altar. Olha o outro detalhe, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, porque ele sabe que do Senhor, é no Senhor, é no alto. Eu levanto os meus olhos para os montes, é do Senhor que vem o meu socorro. O Senhor se encontra nos céus. Então ele nem se atrevia a olhar para o Senhor. Ele ficava de cabeça baixa, de cabeça inclinada. Postura do temente, do contrito, do confiante. Bate no peito, como nós às vezes rezamos. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E ele faz a oração mais bela e mais bonita que a oração do teólogo, porque o fariseu é um teólogo. E o publicano não. A oração dele é que mais agrada a Deus. Kyrie eleison, meu Deus, tem piedade de mim, sou pecador. Que coisa linda, que humildade, que reconhecimento, que simplicidade. Assim como tem muitos fariseus dentro da igreja, tem muitos publicanos também, que rezam assim. Às vezes quando o padre chama alguém para uma tarefa, para uma missão na igreja, eu acho tão interessante quando alguém fala no primeiro momento: padre, eu não sou digno. Ser ministro da Eucaristia, eu não sou digno. Eu não sou digno de ser coordenador, eu não sou digno de comungar. Que bom, é a primeira atitude. Antes disso do que trilharmos a atitude aqui do fariseu, trilharmos a atitude da falsa religiosidade. Cuidado. Às vezes, tá gravando. Às vezes a ficção retrata algumas coisas que parece que tem até sentido. A ficção, estou falando da ficção mesmo, do que passa na televisão. E aí, eu não vou citar, não vou falar de forma clara, mas às vezes retrata isso. Alguns seriados, inspirados em algumas literaturas, inclusive, seriados, novelas antigas, né? Com alguns personagens que mostram como esses autores veem a religiosidade. E isso é motivo para a gente pensar. Como nos enxergam lá? E aí tem um seriado muito antigo que é referência de um romance de Jorge Amado, Tieta do Agreste, que se transformou numa novela. Tieta foi expulsa da cidade porque estava fazendo coisa errada. Mas quem fez o inferno na vida de Tieta? A sua irmã, que vivia com um terço na mão, que vivia fazendo inferno na vida do padre, queria mandar no padre. Hoje não existe isso não, tá? Queria mandar no padre, vivia brigando com o padre, mas ela fazia o inferno na vida das pessoas da cidade. Mas era religiosa. E aí todo mundo sabe o que essa senhora guardava, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas todo mundo sabe o que no fundo ela guardava. É a fariseu. Teve outro seriado também, Gabriela, Cravo e Canela, e tinha uma personagem, uma viúva, Dona Doroteia, que fazia o inferno, fez um coronel matar a sua esposa, dizendo que a esposa estava traindo o coronel. E no final das contas descobriram que essa mulher que fazia inferno e dizia: eu defendo a moral e os bons costumes. Esse era o discurso dela. O que ela tinha sido mais jovem. Qual foi a profissão dela quando ela era mais jovem? Qual é a moral da história? Precisamos tomar cuidado com a falsa religiosidade.
E não podemos julgar ninguém, não podemos apontar dedo para ninguém, até porque por detrás de cada história há sempre um significado, há sempre um porquê. Por isso que nós não podemos nunca apontar, porque às vezes não tem diferença entre o erro do outro e o nosso. O problema é que o outro quis publicar. Nós ainda não fomos corajosos e fazemos ainda por debaixo dos panos. E cobramos, e apontamos. Somos fariseus nesse sentido. E aí Jesus conclui dizendo que este fariseu, esse publicano, voltou para casa salvo, voltou para casa justificado. O fariseu não, esse último, o publicano voltou para casa justificado. O fariseu não. E finalmente Jesus conclui uma sentença no final do evangelho, que nós chamamos de sentença sapiencial, dizendo: pois quem se eleva será humilhado, o fariseu, e quem se humilha será elevado, o publicano. O contexto aqui é a oração. Diante de Deus, precisamos nos humilhar. Diante das pessoas, precisamos ser humildes. Presta bem atenção nisso. Só se humilhe para Deus, tá bom? Não se humilhe para as pessoas, não. Para as pessoas, precisamos ser humildes. Para as pessoas, com as pessoas, precisamos ser humildes. Mas permitir humilhação só diante de Deus. Como esse publicano aqui se humilhou diante de Deus. Meu Deus, tende piedade de mim, porque sou pecador. Na missa nós falamos isso o tempo todo. Na missa vocês acham que a gente só pede perdão no ato penitencial? Não. A gente pede perdão na missa o tempo todo. No ato penitencial, antes de iniciar os santos mistérios, a gente pede perdão. Na hora do glória, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. A igreja é tão sábia que coloca essas palavras, semelhantes às palavras do cobrador de impostos, na oração da própria igreja. O padre então, o padre na missa, pede mais perdão do que vocês sabiam disso? Na missa, vocês pedem, nós juntos pedimos perdão no ato penitencial, no cordeiro, no glória, mas aquelas orações que o padre faz em silêncio, aí vocês veem o padre mexendo a boca, às vezes quando toca esse microfone sai até o sonzinho, o padre está rezando, são orações obrigatórias que a gente tem que fazer, e a maioria delas são orações penitenciais, de pura humildade. Quando eu venho ler o evangelho, eu me inclino ali para o altar e eu faço uma oração. Todos os padres, todo mundo que vai celebrar a missa. Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração e os meus lábios. Fazei que eu anuncie dignamente o evangelho. Palavra da salvação, beija o livro e reza em silêncio. Pelas palavras do santo evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Lavar a mão, daqui a pouco eu vou lavar a mão. Eu não vou lavar a mão porque minha mão está suja. Eu vou lavar minha mão suja eu lavei lá na sacristia antes da missa. Lavar a mão na missa é um sentido de purificação interior. Eu preciso estar puro interiormente para celebrar os santos mistérios. Enquanto estou lavando a mão, eu até brinco às vezes com os coroinhas, solto uma piadinha, né? Mas antes rezo: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Essa é a oração que agrada a Deus. Essa é a oração que atravessa as nuvens. Meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos então como esse fariseu. Aprendamos a orar, aprendamos a rezar. Não vamos julgar ninguém. E que Deus conceda a nós, nesse 30º domingo do tempo comum, a graça de orar com humildade, com simplicidade de coração. Não uma oração autorreferencial, mas uma oração que põe Deus na centralidade.
Não você mesmo, mas o próprio Deus, reconhecendo a sua pobreza. É isso que agrada a Deus, é isso que atravessa as nuvens, é essa oração que chega ao coração de Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Quem sabe canta. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus O que agrada a Deus em minha pequena alma em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. e minha pobreza. É a esperança, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança, é a esperança